Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Michael, o seu guia, e minhas boas-vindas às Masmorras Galácticas. Hoje nós vamos estar continuando nossa série de vídeos sobre Sete Destinos, nosso cenário de narrativa e fantasia folclórico-mitológica e as suas espécies jogáveis, e vamos falar sobre os Kupanrog. Estes seres humanoides felinos com em torno de 1 metro, menos de 1 metro de altura, são seres mais baixinhos, com cauda e corpo coberto de pelos, e esses traços mais finos possuem excelentes capacidades de natação, são ótimos nadadores, e a habilidade surpreendente de respirar debaixo d'água. Eles são bastante frequentes nessas áreas alagadas, nesses litorais são ótimos pescadores e caçadores nesses ambientes aquáticos. Costumam muitas vezes ser simpáticos, mas também podem ser bastante protetores com seus territórios e seus parentes. E embora a maior parte da população tenha traços semelhantes a onças pintadas, como vocês podem estar vendo aqui nessas duas imagens que eu coloquei, a gente tem também eles como características de outros felinos, então é bem versátil na hora de você imaginar aí o seu personagem, como você quer estar fazendo ele. Eles costumam viver, a maior densidade populacional dos Kupanrog se encontra hoje onde é no leste do continente, ao pântano de Tapixosse. E isto se deve muito por causa da sua origem dentro do cenário e o seu contexto. O que acontece? Segundo contam as lendas do povo Kupanrog e alguns historiadores, eles são descendentes de um povo antigo que vivia nessa região que veio se tornar os pântanos de Tapixosse durante a grande era dourada dos dragões. Se conta que nessa época eles eram altos, fortes, de um porte vigoroso e musculoso, e que governaram toda essa região leste do reino em um grande império. Eles tinham grandes jazidas de minerais preciosos e gemas, construíram grandes cidades douradas. Então a gente tem aí uma certa referência ao dourado. E eles desenvolveram uma civilização muito avançada, desenvolveram técnicas mágicas e de magitecnologia muito avançadas em relação ao resto. E desenvolvendo essa tecnologia, sendo esse império expansionista, eles governaram toda essa região leste ali, atacavam outras vilas e usavam seus moradores como escravos para minerar mais e mais, mas sua ganância teve um preço. Foram amaldiçoados pela Titã da Terra e sua civilização ruiu. Os poucos sobreviventes desse outrora glorioso império tiveram que se adaptar. E com o passar dos séculos, ficaram menores, mais rápidos, desenvolveram sua habilidade de respirar na água. Alguns dizem que eles já possuíam, outros que eles desenvolveram depois, influenciados pelo K do plano. Fato é que hoje não são aquilo que já foram. São esses seres pequenos, com uma lembrança dos erros cometidos por seus antepassados, onde eles tiveram que aprender a dar mais valor à sua vida e às suas relações do que de fato ao ouro e à riqueza, que foi o que causou a sua ruína. Mas, dado esse contexto dentro do nosso cenário, qual é a sua origem no nosso folclore? A origem dos Kupanrog vem de uma outra mutação da tribo dos Kayapós, a horda Iramraie. Peço desculpa se eu estiver pronunciando errado, porque, de novo, não é uma palavra de português, eu não domino os troncos linguísticos dos povos originários do Brasil, então, se eu estiver pronunciando errado, peço desculpas, podem me corrigir aí no chat. Eu tive acesso a essa contação através da Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, número 21 de 1986, que é um compilado de mitos indígenas
que Curti-Nimuendajo coletou. E eu vou estar lendo aqui na íntegra para vocês estarem compreendendo a referência, de onde foi que eu peguei a inspiração para estar criando esse povo fantástico do mundo de Sete Destinos, como uma forma de homenagem, de tentar manter viva aí a cultura dos nossos povos originários. E aí, caso você queira conhecer mais, você pode estar indo atrás. Existem vários artigos do Curti-Nimuendajo que você pode estar achando na internet. Que ele foi um folclorista, um historiador que fez esse trabalho, conhecer mais a cultura dos povos originários. Os Kupenrop. Uma tropa de caçadores Kayapó estava acampada às margens de um pequeno lago muito profundo de águas claras. As margens eram estranhamente limpas, como se fossem constantemente pisadas por gente, mas os Kayapó não deram importância para isso. Depuseram na margem os jabutis que tinham apanhado no caminho e foram caçar. Deixaram para trás apenas um menino que tinha subido numa árvore. Algum tempo depois, este viu dois Kupenrop. Kupenrop onça, essa é a determinação do tronco linguístico. Eles assomaram da água e saíram em terra. Tinham formas humanas, mas suas pernas eram um palmo de comprimento. Nos pulsos e abaixo do joelho usavam ligas vermelhas com borlas. Rodeando um deles o lago pela direita e o outro pela esquerda, os dois recolheram todos os jabutis que os Kayapó tinham deixado, desaparecendo com eles nas profundezas do lago. Quando os caçadores voltaram, o menino contou o acontecido ao seu pai. "Que estás dizendo aí?" perguntou um outro, que tinha apanhado algumas palavras do relato do menino. "Nada, nada", disse o pai. Quando anoiteceu, os caçadores prepararam sua dormida, rente às margens do lago. Depois de algum tempo, porém, o pai do menino declarou que ali não se podia aguentar devido às formigas, e retirou-se com seus parentes um pouco mais para longe. Mas também lá, ele tornou a afirmar que as formigas não o deixavam dormir, mudando, sob esse pretexto, o seu acampamento para ainda mais adiante, no interior da mata. Durante a noite, enquanto os Kayapós estavam dormindo, subiram os Kupenrop do fundo do lago, matando todos e carregando os cadáveres para a sua habitação subaquática. Na margem, ficou apenas o sangue. A família do menino, que nada tinha sofrido, voltou à aldeia e contou o que se havia passado. Então toda a aldeia dos Iranraie saiu contra os Kupenrop. Também as mulheres o foram. Chegando ao lado, estas fizeram ao seu redor enormes fogueiras, nas quais esquentaram pedras, como para um forno de terra. Quando as pedras estavam em brasa, atiraram-nas ao mesmo tempo de todos os lados na água do lago, que logo começou a fumegar e ferver. Então apareceram primeiro as crianças Kupenrop na superfície e foram mortos. Subiram também depois os adultos, com o qual se procedeu da mesma maneira, ficando assim extintos os Kupenrop. Essa foi a contação que foi coletada e que foi o que me inspirou a estar fazendo essa adição dos Kupenrop ao cenário. Eu já tinha uma ideia de que eu queria colocar um povo fantástico, meio felino, relacionado à história dessa região, mas eu estava sem ideia muito bem do contexto, de como eu ia localizar isso. E aí, quando eu entrei em contato com essa contação dos povos originários do nosso país, né, da tribo dos Kayapós, eu falei, eles são perfeitos para estar adicionando no cenário. Essa é imagino eu, uma bela homenagem. Se você conhece alguma outra história, alguma outra contação relacionada a esse povo, você pode deixar aí nos comentários também. E eu vou estar lendo ainda um verbete, uma nota de rodapé que foi deixado na revista referente a essa contação. Essas notícias fantásticas do Kayapós parecem referir-se a uma tribo que existe de fato. Já a tradição Apinaye, da revista de Nimuendajo de Apinaye, página 3, ela menciona os Kupenrop, os Kupenlobo neo-brasileiros, como uma tribo absolutamente real, que antigamente habitava no Lago Vermelho, abaixo da foz de Itacaiunas, a quem eles atacavam para lhes tomar as plantas brancas de porcelana que possuíam. A última notícia desses ataques data de 1850 e remanescentes de tal tribo parecem existir até hoje no Alto Igarapé de Bacuri, que desemboca nas vizinhanças de Itaboca.
Essa é uma nota que eles colocaram, então parece que esse relato fantástico não é totalmente fantástico, parece que tem precedência aí em uma rivalidade com outra tribo indígena, então tem aí um fator histórico também. Então, caso você achou isso curioso, compensa você estar dando uma lida, dando uma pesquisada e conhecer um pouco mais, né? Tanto da história dos povos originários, que é de fato a nossa história. Mas, e dentro do nosso cenário, né? Quais são as mecânicas dessa espécie jogável? Como eu já comentei outras vezes, usando o sistema de Tormenta 20, né, para essas guisas que estão ocorrendo atualmente. Os Cooperobs, eles são esses sobreviventes da grande enchente. Então, fez com que o seu tamanho se tornasse pequeno e o seu deslocamento de 6 metros. Mas ele tem esse deslocamento natural de natação e podendo respirar debaixo da água. E não, esse deslocamento ele não é reduzido por terreno difícil. Seus sentidos de gato dão para eles aí um bônus de percepção, né? Bem parecido com aquela questão de olfato, que como as outras espécies de Tormenta 20 têm. Então eles têm aí um bônusinho nas questões de percepção. E eles possuem uma habilidade que é a disparada de caça. Como eu falei, eles são ótimos caçadores e pescadores. Então, desde que você não esteja usando uma montaria, você consegue gastar mana para dobrar o seu deslocamento durante o turno. E quais são os motivadores de aventura você sendo um Cooperov? Como comentei anteriormente, a maior parte da densidade populacional dos Cooperov fica na região da província Ametista, que é a região onde fica o pântano de Tapichosse. Que é também, esse pântano surgiu dado a queda deste grande império que existiu ali naquela região. Então, você sendo Cooperov, você pode ser um caçador de relíquias, ou você vive nessa região e é um guia para aventureiros que buscam essas relíquias. Afinal, as antigas cidades desse império perdido eram construídas com fortalezas cheias de ouro, revestidas de ouro e joias preciosas. Eles tinham um domínio de magias e conhecimentos muito além de outros da época. Então talvez alguém esteja procurando um artefato, uma relíquia, uma magia ou algo assim que se perdeu nas águas desse pântano. Pode ser você que está atrás disso, ou outra pessoa quer e você é um guia dessa região, para conhecer os perigos do pântano, que muitos dizem que se move sozinho. O próprio ambiente o funciona. E talvez você seja uma das pessoas que conheça os caminhos ali por aqueles lugares místicos e profundezas obscuras, conhecendo seus segredos e mistérios. Talvez você esteja cansado dessa vida pantaneira e queira subir na vida. E você quer viajar para outra região e você precisa ir de um grupo de aventureiros para te ajudar a conseguir essas riquezas. Talvez você pertença a alguma das cidades nômades que existem no pântano e algo aconteceu e você teve que sair da sua localização. Talvez ela tenha sido atacada e destruída e você foi o único sobrevivente. Talvez você tenha sido raptado por um dos generais de Anasi que tem interesse em uma relíquia que a sua cidade protege e que outrora pertenceu a esse grande império. Ou sua cidade, durante suas festas, durante suas caças, encontrou essa grande relíquia. Esse general de Anasi ficou sabendo e agora você está sendo chantageado a surrupiar esta relíquia para ele. E você tem que lidar com essa situação. Você está sendo ameaçado, você vai seguir as ordens dele, você vai trabalhar para ele em troca de algum benefício, você vai tentar trair esse general de Anasi, essa pessoa cruel. Né? Esses 5 generais de Anasi são esses grandes antagonistas. Talvez você nem conheça um deles pessoalmente, você esteja sendo chantageado por um de seus muitos capachos e lacaios. Ou você ainda entrou na vida de pirata. Talvez a sua cidade tenha sido saqueada por piratas, afinal existem muitas vilas deles nos litorais.
Sua cidade pode ter sido saqueada, você pode ter sido sequestrado durante uma pescaria, e agora você está vivendo aí em um navio pirata, talvez tentando subir nos agrados do capitão, talvez esperando a oportunidade certa de fugir daquela tripulação pirata. Esses são apenas alguns dos ganchos de aventura, dos motivadores de aventura para o seu personagem, ligados aos Copenrob, ao seu passado, né, o passado dessa espécie jogável e a sua localização, que a gente pode estar pensando. Existem muitos outros que vão da sua criatividade. Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser souber mais alguma história relacionado a essas tribos indígenas originárias do nosso país, ou os próprios Copenrob, pode deixar aí no chat. Se você tem alguma outra informação, você curtiu, o que você acha, se você deixa aí com comentário se você sabia, se você não sabia. Segue o canal se você quer continuar conhecendo um pouco mais sobre a nossa cultura. Curte, comenta, compartilha. A gente se vê na próxima sala e vamos explorar juntos esta masmorra.